E se eu te dissesse que a resposta para sua inflamação crônica, seu metabolismo lento e até mesmo seus problemas de saúde cardíaca está no armário da sua cozinha agora mesmo? Não está em um frasco de comprimidos ou em algum suplemento caro, mas em algo muito mais antigo e muito mais poderoso. A Bíblia menciona sementes mais de 300 vezes, não apenas como metáforas, mas como alimento real, como remédio e como o fundamento da própria vida. E aqui está o que a maioria das pessoas perde. A ciência moderna está provando agora o que as Escrituras vêm dizendo há milhares de anos. Essas sementes não são apenas nutritivas, elas são agentes de cura divinamente projetados. Antes de mergulharmos profundamente nessas 8 sementes sagradas, me faça um favor. Clique no botão de inscrição e ative as notificações, porque o que você está prestes a aprender pode literalmente mudar sua trajetória de saúde. E se você achar esta informação valiosa, compartilhe-a com alguém que você ama. Vamos espalhar essa sabedoria antiga juntos. Então, vamos começar. Da minúscula semente de mostarda que o próprio Jesus falou às sementes de romã bordadas nas vestes sacerdotais, vamos explorar cada semente sagrada mencionada nas Escrituras e descobrir exatamente como ela cura seu corpo hoje. Em Mateus capítulo 13, versículo 31, Jesus nos fala sobre a semente de mostarda. Ele diz que é a menor de todas as sementes, mas quando plantada, torna-se a maior das plantas de jardim. Mas aqui está o que a maioria dos sermões pula. Por que Jesus escolheu esta semente específica para sua parábola sobre a fé? A semente de mostarda não é apenas pequena, é poderosa. Embalada dentro dessa casquinha minúscula está uma explosão de compostos curativos que os povos antigos entendiam intuitivamente. Eles moíam sementes de mostarda em compressas para dores nas articulações. Misturavam-nas com mel para infecções respiratórias. Eles sabiam algo que só agora estamos redescobrindo em laboratórios. A ciência moderna nos mostra que as sementes de mostarda são carregadas com selênio e magnésio. Esses dois minerais trabalham juntos como uma equipe de cura em seu corpo. O selênio é um poderoso antioxidante que protege suas células contra danos oxidativos. Ele apoia a função da tireoide e estimula seu sistema imunológico. O magnésio, por outro lado, está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas em seu corpo. Ele acalma a inflamação, relaxa os músculos e ajuda a regular o sistema nervoso. Mas a verdadeira mágica acontece com algo chamado glucosinolatos. Quando você esmaga ou mastiga sementes de mostarda, esses compostos se decompõem em isotiocianatos. E é aqui que fica incrível. Estudos do Journal of Agricultural and Food Chemistry mostram que esses compostos têm propriedades anti-inflamatórias potentes. Recebi um e-mail no mês passado de Sarah, uma avó de 62 anos do Texas. Ela lutava contra a artrite reumatoide há 15 anos. Depois de adicionar apenas uma colher de chá de sementes de mostarda moídas ao seu smoothie matinal por 3 meses, ela disse que sua dor nas articulações diminuiu em 70%. Ela finalmente pôde brincar com seus netos novamente sem se encolher de dor. Esses isotiocianatos reduzem os sintomas da asma ao relaxar as passagens brônquicas. Eles aliviam a dor da artrite ao acalmar as articulações inflamadas. Eles até mostram-se promissores em pesquisas sobre o câncer, ajudando a neutralizar agentes cancerígenos antes que eles possam danificar seu DNA. Pense nisso. Uma semente tão pequena que você poderia perdê-la na palma da mão contém compostos que combatem o câncer, acalmam a inflamação e protegem seu sistema respiratório. Jesus não estava apenas ensinando sobre fé, ele estava nos apontando para uma semente que demonstra o design de Deus no nível celular. No Salmo 147, versículo 14, o salmista escreve que Deus nos satisfaz com o melhor do trigo. Não qualquer trigo, o melhor. E há uma diferença enorme entre o que a Bíblia chama de trigo e o que está na maioria das prateleiras dos supermercados hoje. O trigo bíblico não era a versão hibridizada e despojada que chamamos de farinha branca. Grãos antigos como einkorn, emmer e espelta eram potências inteiras e ricas em nutrientes. Cada parte do grão era consumida.
O farelo, o germe, o endosperma, nada era removido. Nada era processado além da moagem. E quando você come trigo da maneira que Deus o projetou, algo lindo acontece em seu corpo. O farelo fornece fibras que alimentam as bactérias benéficas do intestino. O germe fornece vitamina E, vitaminas do complexo B e gorduras saudáveis. O endosperma fornece carboidratos complexos que liberam energia de forma lenta e constante ao longo do dia. Mas aqui está o que me impressiona. Estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition mostram que as pessoas que consomem grãos antigos integrais têm taxas significativamente menores de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até certos tipos de câncer. Por quê? Porque esses grãos contêm algo chamado amido resistente. Esse tipo de amido resiste à digestão no intestino delgado e, em vez disso, alimenta as bactérias boas no cólon. Essas bactérias, então, produzem ácidos graxos de cadeia curta que reduzem a inflamação, melhoram a sensibilidade à insulina e até influenciam seu humor através do eixo intestino-cérebro. As vitaminas do complexo B no trigo integral são cruciais para o seu sistema nervoso. Tiamina, riboflavina, niacina e folato trabalham juntos para converter alimentos em energia, apoiar a função cerebral e manter os glóbulos vermelhos saudáveis. Quando Deus chamou o trigo de o sustento da vida, ele não estava falando poeticamente. Ele estava descrevendo um alimento tão fundamentalmente importante para a saúde humana que literalmente nos sustenta em múltiplos níveis. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 17, lemos que Ruth colheu cevada nos campos de Boaz. A cevada era o grão da classe trabalhadora. Ela alimentava trabalhadores, soldados e todos que precisavam de energia sustentada para o trabalho físico. Os gladiadores romanos eram chamados de hordereari, que significa homens da cevada, porque comiam principalmente cevada para ganhar força e resistência. Exércitos antigos marchavam à base de cevada. Por quê? Porque este grão humilde faz algo notável em seu corpo. A cevada contém beta-glucanos, um tipo de fibra solúvel que forma um gel no trato digestivo. Esse gel retarda a absorção de glicose, prevenindo picos e quedas de açúcar no sangue. Ele também se liga ao colesterol no intestino e o escolta para fora do corpo antes que possa entrar na corrente sanguínea. A pesquisa é impressionante. Uma meta-análise publicada no European Journal of Clinical Nutrition descobriu que consumir apenas 3 gramas de beta-glucanos de cevada diariamente pode reduzir o colesterol LDL, o colesterol ruim, em até 10%. Isso é comparável ao que alguns medicamentos de estatina alcançam, mas sem efeitos colaterais. Mas os beta-glucanos fazem ainda mais. Eles ativam seu sistema imunológico. Eles se ligam a receptores em células imunológicas chamadas macrófagos, essencialmente acordando-os e tornando-os mais eficazes na identificação e destruição de patógenos. Durante a temporada de gripes e resfriados, a cevada torna-se não apenas comida, mas remédio. E aqui está algo poderoso para quem lida com síndrome metabólica ou pré-diabetes. A cevada tem um dos índices glicêmicos mais baixos de qualquer grão. Ela libera glicose tão lentamente e constantemente que seu pâncreas não precisa trabalhar horas extras bombeando insulina. Isso protege suas células de desenvolverem resistência à insulina. Quando Ruth colhia cevada naqueles campos antigos, ela não estava apenas colhendo comida para sobreviver. Ela estava colhendo um dos grãos mais medicinais que Deus já criou. E a parte bonita é que você pode comprar cevada em grãos orgânica em qualquer supermercado e fazer uma sopa simples que oferece todos esses benefícios. Deuteronômio 8, versículo 8, descreve a terra prometida como um lugar de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãs, azeite de oliva e mel. Note que os figos entraram na lista. Eles não eram opcionais, eram essenciais. Agora, a maioria das pessoas pensa no fruto do figo, que é maravilhoso. Mas vamos falar sobre o que está dentro. Aquelas sementes minúsculas e crocantes que dão aos figos sua textura única são onde a verdadeira cura acontece. As sementes de figo são carregadas com fibra prebiótica. Prebióticos são diferentes de probióticos. Probióticos são as próprias bactérias boas. Prebióticos são o alimento que nutre essas bactérias boas. E as suas bactérias intestinais
fazem coisas incríveis quando estão bem alimentadas. Elas produzem vitaminas, regulam seu sistema imunológico e até fabricam neurotransmissores como a serotonina, que afeta seu humor. Mas é aqui que os figos realmente brilham. Eles contêm uma enzima chamada ficina, que ajuda a quebrar proteínas em seu trato digestivo. Isso torna os figos um auxílio digestivo natural, especialmente para pessoas que lutam com inchaço, gases ou digestão incompleta. Médicos antigos, incluindo Plínio, o Velho, recomendavam figos para constipação, e a pesquisa moderna corrobora isso. Um estudo no Journal of Ethnopharmacology descobriu que a pasta de figo era tão eficaz quanto os laxantes convencionais, mas sem problemas de cólicas ou dependência. As sementes também contêm ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 em uma proporção quase perfeita. Essas gorduras essenciais reduzem a inflamação no revestimento do intestino, o que é crítico porque um revestimento intestinal inflamado é a causa raiz de tantos problemas de saúde. Intestino permeável, condições autoimunes, problemas de pele e névoa mental, tudo começa com a inflamação intestinal. E aqui está algo que a maioria dos médicos não lhe dirá. Curar seu intestino pode reverter sintomas que o atormentam há anos. Michael, de Oregon, escreveu-me sobre sua batalha de uma década contra a síndrome do intestino irritável. Ele tentou todos os medicamentos e todas as dietas restritivas. Nada funcionou até que ele começou a comer 3 figos secos todas as manhãs. Em 6 semanas, seu inchaço desapareceu, sua energia voltou e sua vida mudou. Quando a Bíblia descreve a terra prometida como um lugar com figueiras, não se tratava apenas de abundância, tratava-se de saúde. Tratava-se de ter acesso a alimentos que mantêm seu sistema digestivo limpo, funcional e equilibrado. Seu intestino é seu segundo cérebro. Alimente-o com figos e observe todo o seu corpo responder. Em Êxodo 28, versículo 33, Deus instrui Moisés a decorar a bainha do manto do sumo sacerdote com romãs. Romãs azuis, roxas e escarlates alternadas com sinos de ouro. Por que Deus escolheria romãs como parte da vestimenta sacerdotal? Porque as romãs são sagradas. Elas representam vida, abundância e, mais importante, proteção. Dentro de cada romã existem centenas de sementes minúsculas, cada uma cercada por um arilo semelhante a uma joia. E dentro desses arilos está um dos antioxidantes mais poderosos já descobertos, as punicaláginas. As punicaláginas são exclusivas das romãs. Elas são tão poderosas que estudos mostram que o suco de romã tem 3 vezes a atividade antioxidante do vinho tinto ou do chá verde. E o que esses antioxidantes fazem? Eles protegem seu sistema cardiovascular. Pesquisas publicadas no American Journal of Cardiology demonstram que beber suco de romã pode reduzir a pressão arterial sistólica em até 12%. Isso é significativo. A pressão alta é chamada de assassina silenciosa porque danifica suas artérias, coração, rins e cérebro sem sintomas até que ocorra um dano sério. Mas as romãs não apenas baixam a pressão arterial, elas melhoram a função arterial e reduzem a placa arterial. Um estudo de 3 anos mostrou que os pacientes que bebiam suco de romã diariamente tiveram uma redução de 30% na placa da artéria carótida, enquanto o grupo de controle viu sua placa aumentar em 9%. Pense nessa reversão. Não estamos falando de retardar a progressão da doença. Estamos falando de reverter de fato danos que já ocorreram. Linda, uma enfermeira de 58 anos da Flórida, compartilhou sua história comigo. Depois que seu médico a alertou sobre artérias bloqueadas e recomendou cirurgia, ela decidiu tentar sementes de romã primeiro. Uma xícara diariamente por 18 meses. Seu exame de acompanhamento mostrou uma redução significativa da placa. Seu cardiologista chamou isso de notável. As sementes de romã também contêm ácido linolênico conjugado, conhecido como ácido punícico, que possui propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas. Estudos mostram que ele pode ajudar a regular o equilíbrio hormonal, particularmente em mulheres que lidam com SOP ou sintomas da menopausa. Quando aquelas romãs foram bordadas na vestimenta do sacerdote, não eram apenas decoração. Eram um símbolo da proteção que Deus oferece. Proteção para seu coração,
proteção para seus vasos e proteção no nível celular mais profundo. Provérbios 31, versículo 13, descreve a mulher virtuosa. Ela seleciona lã e linho e trabalha com mãos zelosas. O linho não era apenas para fazer tecido, era alimento, era remédio e estava tecido na própria estrutura da saúde bíblica. As sementes de linhaça, também chamadas de sementes de linho, são uma das culturas cultivadas mais antigas da história humana. E há uma razão pela qual sobreviveram por milhares de anos. Elas são potências nutricionais. Primeiro, as sementes de linhaça são a fonte vegetal mais rica em ácidos graxos ômega 3, especificamente ácido alfa-linolênico, ou ALA. Embora o óleo de peixe receba toda a atenção, os ômega 3 de origem vegetal são incrivelmente importantes, especialmente para pessoas que não comem frutos do mar. Seu cérebro é 60% gordura, e o tipo de gordura que você come determina quão bem seu cérebro funciona. Os ácidos graxos ômega 3 melhoram a função cognitiva, reduzem a depressão e a ansiedade e protegem contra o declínio cognitivo relacionado à idade. Um estudo no Journal of Nutrition descobriu que pessoas com maior ingestão de ômega 3 tinham melhor memória, velocidade de processamento mais rápida e maior volume cerebral. Mas a linhaça faz algo mais notável. Ela contém lignanas, que são fitoestrógenos. Agora, antes de entrar em pânico com os estrógenos vegetais, entenda isto. As lignanas, na verdade, ajudam a equilibrar seus hormônios. Elas se ligam aos receptores de estrogênio e bloqueiam o excesso de estrogênio quando você tem demais ou fornecem uma atividade estrogênica suave quando você tem de menos. Isso torna a linhaça incrivelmente útil para mulheres que lidam com TPM, perimenopausa ou menopausa. Pode reduzir ondas de calor, melhorar o humor e até diminuir o risco de cânceres relacionados a hormônios, como o câncer de mama. Pesquisas publicadas em Clinical Cancer Research mostraram que as mulheres que consumiam sementes de linhaça diariamente tinham tumores de crescimento mais lento e aumento da morte das células cancerígenas em comparação com o grupo de controle. As lignanas na linhaça literalmente mudam o ambiente do tumor, tornando-o menos hospitaleiro para as células cancerosas. E para os homens, a linhaça apoia a saúde da próstata. As mesmas lignanas que ajudam as mulheres também ajudam a reduzir a próstata aumentada e a diminuir os níveis de PSA. Um estudo mostrou que homens que consumiram 30 gramas de linhaça moída diariamente por 6 meses tiveram uma melhora significativa nos sintomas urinários. Quando a mulher de Provérbios 31 trabalhava com linho, ela não estava apenas fazendo pano. Ela estava trabalhando com uma planta que representava saúde, equilíbrio e longevidade. A chave é moer as sementes na hora, porque as sementes de linhaça inteiras passam pelo seu sistema digestivo sem serem digeridas. Isaías 65, versículo 8 diz: como quando ainda se acha suco num cacho de uvas. E as pessoas dizem, não o destruas, pois há bênção nele. A maioria das pessoas lê esse versículo e pensa em vinho, mas a verdadeira bênção não está no suco, está nas sementes. Durante séculos, as pessoas descartaram as sementes de uva como lixo. Eram duras, amargas e aparentemente inúteis. Mas os cientistas descobriram agora que a semente de uva contém alguns dos antioxidantes mais poderosos do planeta. Proantocianidinas ou OPCs. As OPCs são até 50 vezes mais poderosas que a vitamina E, 20 vezes mais poderosas que a vitamina C como antioxidantes. Elas atravessam a barreira hematoencefálica, o que significa que podem proteger as células cerebrais contra danos oxidativos. Fortalecem as paredes dos capilares, o que melhora a circulação e reduz as varizes. Protegem a pele dos danos causados pelos raios UV e do envelhecimento precoce. Pense nelas como um protetor solar interno, que também reverte os danos existentes. Um estudo no Journal of Medicinal Food descobriu que o extrato de semente de uva reduziu significativamente os marcadores de estresse oxidativo em pessoas com colesterol alto. Outro estudo mostrou que ele melhorou o fluxo sanguíneo para a retina, protegendo potencialmente contra a degeneração macular relacionada à idade. Mas aqui está o que realmente me anima. O extrato de semente de uva mostra-se promissor na saúde metabólica.
Pesquisas indicam que ele pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a hemoglobina A1C em pessoas com pré-diabetes. Ele funciona protegendo as células beta-pancreáticas, as células que produzem insulina, de danos oxidativos. E para quem lida com insuficiência venosa crônica, aquela sensação de peso e dor nas pernas, o extrato de semente de uva é um divisor de águas. Múltiplos estudos mostram que ele reduz o inchaço, a dor e o peso ao fortalecer as paredes dos vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Jennifer, uma comissária de bordo que fica de pé por horas diariamente, disse-me que o extrato de semente de uva mudou sua carreira. Após anos de inchaço doloroso nas pernas, 2 meses de suplementação diária eliminaram seus sintomas. Ela pôde finalmente trabalhar turnos inteiros sem sofrer. Quando Isaías escreveu sobre não destruir as uvas, porque ainda há uma bênção nelas, ele estava falando profeticamente sobre algo que a ciência não descobriria por milhares de anos. As sementes que pensávamos ser inúteis são, na verdade, onde se escondem os compostos curativos mais poderosos. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus repreende os fariseus. Vocês dão o dízimo de suas especiarias, hortelã, endro e cominho, mas negligenciaram os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus mencionou o cominho especificamente porque era valioso o suficiente para que as pessoas o dizimassem. Essas sementes minúsculas valiam seu peso em prata. Por quê? Porque o cominho faz algo extraordinário em seu corpo. As sementes de cominho contêm um composto ativo chamado cuminaldeído, que estimula suas enzimas digestivas. Isso aumenta a secreção de bile, enzimas pancreáticas e saliva, o que significa que você digere e absorve nutrientes de forma mais eficiente. Mas o verdadeiro avanço com o cominho é metabólico. Múltiplos estudos mostram que o cominho pode acelerar a perda de peso e melhorar a composição corporal. Um ensaio clínico descobriu que mulheres que consumiram 3 gramas de cominho em pó diariamente perderam 14,5 libras em 3 meses, em comparação com pouco mais de 4 libras no grupo de controle. Como funciona? O cominho aumenta sua taxa metabólica, melhora a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação e ajuda seu corpo a queimar gordura de forma mais eficiente, particularmente a gordura visceral, a gordura perigosa ao redor dos órgãos. O cominho também é rico em ferro, o que o torna valioso para quem lida com anemia ou fadiga crônica. Apenas uma colher de sopa fornece quase 20% de suas necessidades diárias de ferro. Para mulheres que menstruam muito ou qualquer pessoa que esteja se recuperando de uma doença, isso é significativo. E aqui está algo poderoso para quem tem diabetes. Uma pesquisa publicada em Complementary Therapies in Medicine mostrou que a suplementação com cominho reduziu significativamente os níveis de glicose no sangue em jejum e de hemoglobina A1C. Funciona melhorando a sensibilidade do receptor de insulina no nível celular. Quando os fariseus dizimavam seu cominho, estavam doando algo genuinamente precioso. Uma semente que poderia transformar o metabolismo, melhorar a digestão e literalmente mudar a eficiência com que seu corpo funciona. Toste-o levemente em uma frigideira seca para liberar seus óleos aromáticos, e toda a sua cozinha cheirará a remédio antigo. Então, aqui está o que aprendemos. 8 sementes, 8 propriedades curativas diferentes. 8 prescrições divinas escondidas à vista de todos nas Escrituras. A semente de mostarda combate a inflamação e protege seu sistema respiratório. O trigo fornece a base de energia sustentada e a saúde do sistema nervoso. A cevada reduz o colesterol e estabiliza o açúcar no sangue. As sementes de figo curam seu trato digestivo. A romã protege seu coração e reverte danos arteriais. A linhaça equilibra os hormônios e protege seu cérebro. As sementes de uva combatem o envelhecimento e fortalecem seus vasos sanguíneos. E o cominho ativa seu metabolismo e melhora a sensibilidade à insulina. Isso não são suplementos, não são medicamentos. São comida real, integral, biblicamente endossada, que seu corpo reconhece e a qual responde em nível celular. Agora eu quero te desafiar.
Não apenas assista a este vídeo e siga com seu dia. Escolha uma semente, apenas uma. Talvez seja aquela que aborda sua maior preocupação de saúde. Talvez seja aquela que mais ressoou com você espiritualmente. Adicione-a à sua dieta esta semana. Salpique linhaça moída na sua aveia matinal. Lanche sementes de romã à tarde. Cozinhe com cevada em vez de arroz branco. Adicione cominho aos seus vegetais assados. Misture sementes de mostarda no molho de salada. Misture pasta de figo no seu iogurte. Escolha extrato de semente de uva orgânico. Faça pão de grãos antigos com trigo real. Comece pequeno. Comece de forma simples, mas comece hoje. Porque aqui está a verdade que a medicina moderna não quer que você saiba. Seu corpo foi projetado para se curar quando recebe as ferramentas certas. Deus não criou você para ficar doente, dependente de produtos farmacêuticos e lutando constantemente contra doenças crônicas. Ele criou você para uma vida abundante. E essas sementes fazem parte desse design. Lembre-se, não se trata de perfeição, trata-se de progresso. Uma semente, um dia, um pequeno passo em direção à saúde que Deus planejou para você o tempo todo. Ele escreveu a prescrição há milhares de anos. A ciência moderna está apenas aprendendo a lê-la agora. Se esta história das sementes sagradas mudou a forma como você vê o poder de cura da natureza, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a desenterrar a sabedoria antiga e as verdades históricas que foram negligenciadas por gerações. Vamos cultivar um futuro mais saudável juntos. O próximo tesouro de conhecimento será revelado muito em breve. Até a próxima vez, lembre-se de que seu corpo é um templo. Trate-o com os alimentos sagrados que Deus forneceu.